Olá pessoal, mais uma aula do canal História para o Enem. Hoje vamos falar sobre a sociedade asteca, né? Conhecendo os povos indígenas, astecas, sua localização, A política e sua sociedade. O objetivo da aula é identificar as principais características da civilização asteca. Ali no quadro vocês veem um governante asteca, Axayelcatli do Codex Azcapotzalco, que reinou entre 1469 a 1481. Então, para você entender a ocupação a formação do território americano e acabaram ocupando o território ali do Chile, da parte da América do Sul, e também no caso da teoria África-Brasil, você consegue entender que, por exemplo, as populações da África acabaram migrando da África para o Brasil através de canoas também. Então ali ele faz um questionamento: ocupação do homem na América, o que você recorda sobre esse conteúdo? As teorias mais aceitas sobre a ocupação da América são o Estreito de Bering, a teoria malaio-polinésia, que eu expliquei para vocês, e a teoria África-Brasil. Você recorda o que já estudou sobre elas? ali mostra um mapa, né? Tanto do Bering, quanto da Malaio-Polinésia, quanto do África-Brasil. Para refletir porque valorizamos artistas e esportistas, aí uma foto do jogador polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, eleito o melhor jogador do mundo de 2020 pela FIFA. Os astecas acabaram se desenvolvendo nas proximidades do Lago Texcoco, uma região úmida ideal para diversas agriculturas. Analisando a geografia de um território, você consegue entender a diferença que fez com que o crescimento da civilização possibilitasse a compreensão sobre a fixação dos seres humanos, né? Então ali o território asteca está naquela área verde aqui, ó, que vocês podem ver. Aqui, por exemplo, a gente vê um mapa do território asteca, né? A gente vê o Vale do México com as localizações das principais cidades em 1519. Então ali você vê Tenochtitlan, você vê Chiacón, Chapultepec, Tepehuacaque, e o destaque fica para a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca e fica inclusive no atual cidade do México, né? O Império Azteca não era uma unidade política, mas sim formado por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns povos eram administrados por governantes astecas e outros acabavam pagando tributos. Na verdade, a organização do território asteca era feita em províncias, né? As províncias ligadas ao rei ficavam sob a sua subordinação, enquanto que as outras populações ficava a parte de pagar os impostos, né? E ali no quadro vocês veem uma estátua de um guerreiro asteca. O domínio sobre outros povos: havia também aqueles que pagavam tributos, mas tinham relativa autonomia, e outros ainda só pagavam tributos à força quando eram vítimas de expedições punitivas promovidas pelos astecas. E então era uma forma, na verdade, quando eles queriam cobrar impostos era de uma maneira forçada, né, contra a população. Ali no quadro vocês veem o governante asteca Axayacatli do Codex Azcapotzalco, né, que estava, acho que se não me engano, no primeiro quadro. Então você vê aqui nesse slide o mapa representando o domínio asteca em sua máxima extensão, né, em 1519, que foi o ano que os espanhóis chegaram. Ali aparece o domínio sobre os outros povos e também aparece as províncias dependentes da Tríplice Aliança, né, que era esse quadro aqui, ó. Não sei se vocês enxergam, vou riscar aqui. A sociedade asteca, ela acabava apresentando uma sociedade complexa e estratificada. Haviam várias divisões dentro de dois, né? Como por exemplo os grupos sociais, os Pipiltins e os Maceualtin. Os Pipiltins eram a classe mais nobre e tinha também os Maceualtin, que eram os plebeus. E também existia uma outra elite social, que era a elite militar. Então a sociedade asteca, ela tinha como chefe do exército o governante, né? Ele era conhecido como Tlatoani, uma forma de representar o termo governante. A nobreza era formada
formada por sacerdotes e chefes militares. E ali vocês veem um quadro, né, de um desenho representando uma coroação do governante Montezuma I em 1440. A sociedade azteca havia uns guerreiros de baixo escalão, como também a elite militar azteca, chamado de guerreiro jaguar. Os camponeses artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte da população. O guerreiro jaguar, ele vestia uma vestimenta ali da elite militar, né, que seria a pele de um animal, e a vestimenta de ritual de sacrifícios do Codex Maglebestiano, do século XVI. Então, fazendo uma retomada do que nós estudamos, vocês podem entender que o processo de fixação dos astecas acabou se desenvolvendo nas proximidades do Lago Texcoco, uma região úmida ideal para diversas agriculturas. Organizaram seu império com povos de diferentes graus de subordinação. Alguns povos eram administrados por governantes astecas, outros só pagavam tributos. Vimos também que a sociedade era complexa e estratificada.